Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Já pedi perdão para vocês aí, tô pegando aqui meu último voo, né, chegando em casa finalmente aí, mas enfim, tô gravando vídeo aqui do aeroporto mais uma vez, mas enfim, o importante é trazer notícia, trazer informação, né, trazer para vocês aí tudo que tá acontecendo aí em relação ao mercado da bola, saídas de jogadores aí, mais saídas confirmadas, né, vamos falar também sobre Thales Magno, que abriu o jogo, né, sobre uma possível volta pro Vasco, né, uma possível volta para o futebol brasileiro, e vamos falar também bastante sobre Everton Ribeiro. O Vasco aí fez uma sondagem em relação ao jogador do Flamengo, teve também sondagem em relação ao jogador do Cuiabá, né, um dos destaques do Cuiabá nesse último Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muito assunto, tem muita notícia aí pra gente poder abordar, pra trazer para vocês. Então, primeira coisa, convidar todo mundo que ainda não é inscrito, todo mundo que ainda não segue a gente por aqui, né, e quer ficar por dentro do noticiário vascaíno, para correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho, né, se inscrever aqui no canal. E como sempre também, eu peço a sua ajuda, né? Eu peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo, né? Para ajudar na divulgação, no crescimento aqui do nosso trabalho. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, lembrar, galera, que esse vídeo de hoje é um oferecimento da nossa parceira do canal, a 1xBet, né? Que é um dos maiores, melhores aí sites de palpites esportivos do mundo inteiro. E você que quiser fazer uma fezinha, amanhã tem final de Copa do Mundo aí de clubes, né? Fluminense e o Manchester City. Você que quer aí botar aquela graninha lá, né? Na derrota do Fluminense, a gente está dando para vocês aí um bônus de boas-vindas de até R$2.000 no seu primeiro depósito. E tem que usar, né, o código promocional Mário Vasco. Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco para você tirar proveito dessa parceria e colocar aí, né, como eu falei, R$2.000 de boas-vindas para você tirar proveito, né, e começar a fazer suas fezinhas por lá, beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Alexandre Matos, que deve estar voltando dos Estados Unidos ainda hoje ou mais tardar amanhã, né, depois das reuniões ali que ele teve com os executivos da 777, né, visando uma melhoria nos processos, né? Os processos hoje no Vasco são muito lentos para contratação, para renovação de contrato, né? Hoje a gente teve a informação que para o Vasco contratar um jogador gira em torno de 10 dias para a 777 dar o aval, né? Dar a aprovação, e óbvio que é muito lento. O Alexandre Matos ele foi para os Estados Unidos com o intuito de diminuir, né, esse período, né? Que ele possa aí conseguir aí um período de 2, 3 dias fechar uma contratação sem ter dor de cabeça e acabar não perdendo jogadores aí para outros clubes do mercado brasileiro. Então isso aí com certeza vai ter aí um ganho muito grande, né, em todo o processo, né, de não só de contratação, mas de saídas de jogador, renovação de contrato, né, de repente o Ramon Dias indica um atleta e o Alexandre Matos aí com velocidade, com agressividade, né, vai poder trazer esses jogadores. Então, como eu falei, deve estar retornando aí dos Estados Unidos nos próximos dias. E lembrando que mesmo ele estando, né, lá no continente americano, né, e mesmo ele estando lá nos Estados Unidos, ele ainda conseguiu resolver alguns assuntos aqui no Brasil, né? Conseguiu resolver ali as situações de Léo Pelé, né, a dívida que o Vasco tinha com São Paulo, e também do Lucas Piton com o Corinthians. Então, notícia boa aí, né, que essas dívidas foram sanadas e que o transfer ban, né, do Vasco aí deve cair já no decorrer dos próximos dias aí em relação àquela punição que o Vasco havia sofrido. Vamos falar agora também sobre saídas de jogadores, né, que o Vasco segue anunciando, né, mais jogadores aí que estão entrando na barca. Já temos aí as confirmações das saídas de Robson Bambu, Sebastião Ferreira, Gabriel Dias, e provavelmente nos próximos dias a gente também deve ter um anúncio da saída do Alex Teixeira e infelizmente do Ivan, né? Parece que o Ivan está em Coritiba e deve ser aí emprestado do Corinthians para o Coritiba para a próxima temporada. Então, infelizmente, acho que é um jogador que poderia ter continuado, mas com toda a questão ele, né, do jogo do Ivan querer ser titular, né, ele querer ser utilizado na próxima temporada, a tendência é que realmente o Vasco não consiga a permanência do goleiro aí para ser o reserva do Léo Jardim. Falar um pouquinho agora de Thales Magno. Pois é, né, o cria da base do Vasco, que foi vendido há 2 anos atrás para o Grupo City, né, deu uma entrevista ontem, né, e nessa entrevista ele foi perguntado sobre um possível retorno para o Vasco, se ele gostaria de voltar a jogar no nosso clube, e o Thales foi muito profissional, né, ele respondeu ali que gosta muito do Vasco, tem muito respeito, muito carinho, que é torcedor do Vasco da Gama, mas que hoje ele é o jogador de um outro clube e que esse outro clube, né, obviamente tem interesses, né, para a carreira dele, e se ele voltar ao Brasil, óbvio que o Vasco seria
seria, né, um possível clube aí para o retorno dele, mas que ele não descartaria também jogar em uma outra equipe, né? E aquilo, cara, futebol hoje em dia é profissional, a gente não pode querer cobrar do jogador que ele venha pro Vasco e seja obrigado a voltar a vestir a camisa do Vasco, se o Vasco de repente nem fizer proposta pelo retorno dele, né? Muitas vezes a galera cobra os jogadores, pô, tem que voltar pro Vasco, e às vezes a culpa é do próprio Vasco que não faz proposta, né? Que não se interessa no retorno dos atletas, como foi o caso do Paulinho, né? Que foi jogar no Atlético Mineiro e o Vasco sequer tentou a contratação do jogador, né? O Paulo Brax, na época, achou que o Paulinho não valeria a pena aí um retorno para o Gigante da Colina. Então a gente tem que às vezes parar de culpar o jogador e colocar a culpa, né, em quem realmente é o responsável aí pelas transações, pelas negociações. Então essa situação do Thales aí, acho pouco provável que ele volte hoje para o Brasil, mas se voltar, né, e o Vasco fizer uma procura, ele deixou claro aí que óbvio que seria muito bacana voltar a vestir a camisa do Gigante da Colina. E agora falar um pouquinho sobre as movimentações de mercado, porque o Vasco aí, como a gente sabe, está buscando zagueiro, né, tá aí focando muito, né, no sistema defensivo, e 4 nomes aí nesse momento estão negociando com o nosso Vascão aí para esse setor de defesa. Acredito que o Vasco vai trazer pelo menos 2 zagueiros, né? Pelo menos 2 jogadores para essa posição. Nomes como o do zagueiro Joaquim dos Santos, foi aí hoje ventilado no Vasco, né? Um jogador que foi rebaixado com o Santos, mas que até de certa forma não acho que é um mau zagueiro, né? Não acho que é um jogador ali que atrapalharia. Acho que poderia ser um bom zagueiro para compor elenco. Tem também o nome do zagueiro Gil do Corinthians, né? Ontem o nome dele foi especulado, parece que foi oferecido ao Vasco. Acho que o Gil está de saída do Corinthians. Esse aí já não me agrada tanto assim. E aí os dois que estão mais avançados, né? Que é o Kusevich, jogador do Coritiba. Informação é que o empresário do Kusevich está esperando somente aí uma resposta do Alexandre Matos para fechar o empréstimo dele de 1 ano com opção de compra aí no final da temporada. E a informação que a gente também obteve é que o Kaká, ex-jogador do Atlético Paranaense, também estaria com negociações avançadas com o Vasco aí, né, para uma possível vinda por empréstimo também, no mesmo molde ali, né, do contrato com o Kusevich, viria por empréstimo de 1 ano com a opção de compra aí ao final da temporada. Em relação ao volante Souza e ao volante Fernando, parece que as duas situações, né, os dois contratos já devem ser aí vinculados na próxima semana, né? O Fernando, que está aí rompendo o contrato dele com o Sevilha na Espanha e está voltando para o Brasil, teve uma proposta, né, do Cruzeiro. Ele negou a proposta do Cruzeiro porque quer ser jogador do Vasco, né? Já falei muito aqui dele, ele é vascaíno, está com 36 anos, quer jogar em alto nível ainda com a camisa do Vasco, e por esse motivo aí, na próxima semana, a tendência é que o Alexandre Matos aí feche a contratação do Fernando. E a mesma coisa com o Souza, né? O Souza está treinando lá no CT Moacir Barbosa, já está palavrado com o Ramon Dias, né? Então a tendência é que já nessa próxima semana os dois jogadores aí assinem contratos com o Vasco. O Fernando deve fechar um contrato de 2 anos e o Souza um contrato de produtividade até o meio da temporada, com a possibilidade de renovação caso ele venha a agradar, né? O Ramon Dias vem aí a conseguir, né, atuar em alto nível. Vai já saber no Campeonato Carioca, né? O Souza que está voltando de uma lesão no joelho e provavelmente aí se recuperando, poderia também ser um bom reforço para a próxima temporada. E hoje surgiu a notícia que o Vasco também teria um interesse no meia, né? Um volante do Cuiabá. Foi um dos grandes destaques do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, que é o Denilson. Mas tem uma questão aí que é complicada, né? A multa rescisória do Denilson lá no Cuiabá é de 80 milhões de reais. É óbvio que o Vasco não vai pagar isso, né? Entraria numa negociação, tentaria abaixar o valor, ou de repente um empréstimo com a opção de compra. O certo é, o Vasco fez a sondagem, entrou em contato com o empresário do Denilson e talvez aí uma negociação possa ser aberta no decorrer dos próximos dias. E aí falar um pouquinho agora sobre o Gustavo Scarpa. Parece que o Atlético Mineiro e o Flamengo realmente são os dois clubes que estão brigando aí nessa contratação do Gustavo Scarpa, né? O Vasco chegou a entrar em contato com o jogador, né? Chegou ali a abrir até uma negociação, mas os valores envolvidos nesse negócio são muito altos, né? Chegando perto de 100 milhões de reais aí a compra, mais os salários do jogador somente por uma temporada. E por esse motivo o Vasco acabou se afastando, né? O Vasco acabou não querendo entrar numa queda de braço, né? Num leilão com o Flamengo e Atlético Mineiro, tendo em vista que o Vasco ainda busca outras posições, né? Outros jogadores aí, zagueiro, lateral esquerdo, volante, atacante. Então essa situação do Scarpa ela praticamente descartada hoje dentro do Vasco. E notícia também sobre Everton Ribeiro, tá?
informação que a gente obteve agora há pouco é que o Alexandre Matos ligou para o Everton Ribeiro para entender se ele vai ficar ou se ele vai sair do Flamengo, né? Ainda tá uma situação aí um pouco complexa lá no Mulambo da Gávea, né? Eles não sabem ainda se vão renovar o contrato do Everton Ribeiro ou se vão liberar o jogador, e por esse motivo o Alexandre Matos fez uma sondagem, né, pegou o telefone, entrou em contato com o jogador para demonstrar interesse, né, para o Everton Ribeiro saber que o Vasco pode ser um futuro para ele, né, poderia ser aí um destino caso ele venha a romper o contrato, né, com o Flamengo, romper não renovar o contrato com o Flamengo, né. Então essa é a notícia aí sobre o Everton Ribeiro que a gente obteve agora há pouco, antes de gravar o vídeo. E óbvio, né, se tiver alguma outra novidade, algum outro desdobramento em relação a qualquer negociação, hoje à noite a gente faz mais um vídeo para vocês aí, para deixar a galera bem informada. Beleza? Então é isso, mais uma vez, lembrar a galera que ainda não é inscrita, ainda que não segue a gente, sigam a gente aqui embaixo no botão vermelho, pedir desculpas aí, gravei o vídeo aqui, né, como eu falei, na correria, no aeroporto. Mais importante é deixar você bem informado e mais uma vez, né, pedir para a galera não esquecer de deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto.